Oi, oi, Florida, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu ecossistema de cadernos de 2026. Sim, eu uso todos esses cadernos, alguns são para me organizar, alguns são como hobby e eu vou mostrar tudo para vocês. Eu sou uma pessoa muito analógica, então para me organizar eu tentei usar algumas ferramentas digitais, já tentei usar o Nota, já tentei usar o Notion, enfim, uso o Google Agenda assim como suporte, mas não consigo listar as tarefas do meu dia, distribuir ideias, enfim, no digital, então eu prefiro trazer para o analógico mesmo, e isso facilita muito a minha vida. E outra coisa que eu tô tentando fazer também é reduzir o meu tempo de tela, então eu criei alguns hobbies para mim, mas na verdade um hobby, né, que é mais journaling para mim, poder sair um pouco da tela e trazer as coisas mais pro analógico, então criar álbuns de memória no analógico. Então, eu tô fazendo isso agora também para passar o tempo como hobby, usando cadernos como hobby. E eu vou mostrar para vocês tudo isso de pertinho. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Por aqui eu trago vários vídeos de rotina, trago vídeos sobre livro também. E agora eu tô trazendo vídeos sobre cadernos, journals, enfim. Tô mudando um pouquinho o conteúdo do canal aqui aos poucos. E se você gosta desse tipo de assunto, com certeza você vai gostar do canal. Vamos lá também, não esqueça de deixar o seu like para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas que gostem desses assuntos também. Vou dar uma passada rápida por eles aqui e depois eu vou mostrar na mesa para vocês com mais detalhes. Aqui nós temos o meu caderno de tudo que eu levo para todo lugar, coloco tudo que vem na minha mente aqui. Temos um caderno de listas, um caderno de manifestação e gratidão. Esse caderno aqui é um caderno de projetos, não de projetos de arquitetura, mas projetos, por exemplo, eu quero desenvolver para ganhar renda extra ou coisa do tipo. Meu diário de escrita mesmo. Meu Reading Journal, que aparece mais por aqui, já tem alguns vídeos sobre ele por aqui, eu vou deixar passando nos cards. Diário de memórias ou journal, como você preferir chamar. O meu planner e o meu caderno de estudos. Vamos lá para a mesa para mostrar tudo com mais detalhe para você. Tava uma luz ótima, foi só virar a câmera aqui para a mesa que o sol sumiu daqui, mas eu vou gravar e gravando mesmo assim, se a luz variar é porque tá um dia que tá passando algumas nuvens, então a nuvem agora tá em cima do sol, aí daqui a pouco o sol pode voltar, enfim. Vou começar pelos cadernos que em teoria eu uso diariamente, que eu busco usar diariamente. Esse primeiro caderno aqui é um caderno de tudo, mas eu vejo que as pessoas usam o caderno de tudo mais para anotações gerais sobre tudo. Por exemplo, eu vi um filme e quero escrever um pouco sobre ele, ou eu vi uma aula, uma palestra diferente, eu quero escrever um pouco sobre ela. Li um livro de teoria, assim, de aprendizado e eu quero escrever um pouco sobre ele, aí as pessoas vão lá e colocam no caderno de tudo. Mas no meu caso, esse caderno de tudo é sobre tudo que eu quero tirar da minha mente. Então, por exemplo, eu tô com muita coisa para fazer, assim, durante a semana e vai surgindo várias tarefas na minha mente. Aí, para não ficar na minha mente, eu passo pro caderno. Ou eu tô tendo várias ideias durante o dia, tô com vários pensamentos, assim, que não saem da minha cabeça, eu vou lá e passo para esse caderno. Então, aqui tem a capa, né, que eu enfeitei ela bonitinha com alguns adesivos. E primeiro tem algumas listas to-do de coisas que eu tenho que fazer, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui, mas são coisas assim que eu preciso de fazer que não sai da minha cabeça. E depois tem a parte de ideias e pensamentos, que eu coloquei uma tag aqui para poder facilitar de achar. Então, por exemplo, aqui eu tava lendo alguns livros, só que eu tava sem meu caderno de leitura. Aí eu queria começar a registrar as leituras, as datas que eu iniciei e comecei. Aí eu coloco aqui, deixa eu ver se tem outro exemplo para mostrar para vocês. Ideias de páginas que eu quero fazer no meu journal. Então eu vou anotando aqui todo tipo de página que eu quero fazer no meu journal. Quando eu tô sem ele, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer nele, eu já anoto aqui. Que esse caderno aqui eu levo pro trabalho, para todo lugar que eu vou, então é bem de fácil acesso. Como vocês podem ver, é um caderno quadriculado e eu comprei ele super baratinho na Daiso. Aqui mais lista de livro, quando eu comecei, quando eu terminei. Tem ideias de conteúdo que eu quero gravar tanto por shorts, tanto pros vídeos aqui do canal. Então, sempre eu tenho uma ideia, um pensamento que não sai da minha cabeça ou algo do tipo, eu venho aqui escrever. Como vocês podem ver, como é um caderno claro, tá sujo, porque ele é meio áspero, então é difícil de limpar. Mas assim, eu levo pra tudo quanto é lugar, deixo na minha bolsa. E é pra aliviar minha mente, porque eu sou uma pessoa que pensa muito e acaba que eu fico perdida nesses pensamentos às vezes. Então eu uso isso aqui pra tirar as palavras da minha mente, as coisas da minha mente e desacelerar um pouco. Então isso ajuda muito durante o dia a dia. Aí depois temos os cadernos que eu tento anotar todo dia antes de dormir, que é o caderno de manifestação e gratidão e o caderno de escrita mesmo, de diário escrito.
mais pessoal. Então aqui eu tenho meu caderno de manifestações. Esse caderno veio num kit de um livro que eu comprei de brinde. E ele é um caderno de folha branca sem pauta. Então, um caderno bem simples. Aí vocês podem ver que eu utilizo cadernos bem simples, cadernos que eu ganhei, enfim, eu vou reutilizando também cadernos. Então, eu não me preocupo tanto em comprar cadernos caros. O caderno mais caro que eu tenho é o meu planner, o meu caderno de memórias e meu caderno de leituras, mas de resto eu vou pegando coisas mais baratas, sabe? Então, para você começar, não precisa de muita coisa. Então, esse caderno aqui é um caderno que eu uso para fazer manifestações tanto de coisas pequenas que eu quero ser, tipo, se eu quero ser uma pessoa mais produtiva, eu escrevo assim, eu sou uma pessoa produtiva e tal, ou de grandes sonhos que eu quero para minha vida, então eu coloco aqui pensando em melhorar sempre. Aí, ó, a luzinha voltou, o solzinho voltou, bem melhor assim. E também coloco algumas frases de momentos que eu vivenciei durante o dia ou de coisas pequenas que eu sou grata na minha rotina, enfim, para eu apreciar também a vida que eu tô vivendo agora. Então, basicamente é isso. Eu não vou mostrar por dentro porque é bem pessoal, mas basicamente eu escrevo aqui em cima ou no meio da página, depende do dia, a data. Aí eu vou escrevendo: eu sou Tana, eu tenho Tana, eu sou grata por. E vou fazendo uma listinha de 3 itens de cada, 2 itens de cada, enfim, por dia. Tem dia que eu não uso, mas a intenção seria usar todo dia, mas eu não me cobro se eu deixar de fazer um dia, sabe? E tem também o meu diário pessoal de escrita, que eu escrevo sobre meus dias, como eu tô me sentindo, enfim. Esse aqui também eu comprei uma capa clara e como é de papel, gente, muito difícil de limpar. Eu ainda não tenho aquelas capas de caderno de couro, estilo Midori, pra colocar o caderno assim dentro. Eu ainda tenho que providenciar, mas isso aqui foi da Folk Books que eu comprei. Eles vendem essas capinhas dos cadernos, mas eu ainda não quis investir, então eu só peguei esse aqui mesmo e coloquei alguns adesivos e ele é meu diário pessoal. Eu tento escrever 3 anos seguidos. Em 2024 eu não escrevi quase nada, em 2025 também. Esse ano eu peguei mais firme nele. É aquele mesmo esquema, sabe? É escrita mesmo, não tem nem imagem. Às vezes eu faço alguns desenhos. Não vou abrir porque é muito pessoal, mas ele é um caderno pólen pontilhado e nele eu coloco a data e faço um textinho. Às vezes de no máximo meia página, gente. Eu não sou uma pessoa que gosta de escrever muito. Eu tô tentando melhorar isso porque eu sei que faz bem, mas eu escrevo meia página por dia e é isso. E às vezes eu não escrevo. Geralmente, quando eu não escrevo nesse, eu não escrevo nesse. Também é uma meta de usar diariamente, mas eu não me forço quando eu não quero e não fico mal por isso. Então, esses são os meus diários assim, meus cadernos assim mais pessoais. Aí temos o meu organizador, o que me ajuda a me organizar, principal assim, que é o meu planner de 2026. Ele eu vou abrir, eu acho que não tem muito problema de eu abrir ele para vocês. É da Papel de Gato. Eu já fiz um tour por ele aqui quando ele chegou, um unboxing dele, vou deixar passando nos cards. E eu acho ele muito bom, eu tô amando usar. Aí eu decorei algumas páginas. Aqui tem as minhas metas que eu tenho que colocar ainda, que eu não usei. Tá no meu outro caderninho que eu vou mostrar pra vocês, as minhas metas. Também não fiz essa parte. Enfim, não tô me cobrando pra fazer tudo, não. Aqui eu tava tentando escrever as coisas principais que aconteceram no mês, eu tenho que atualizar ainda, ou coisas que vão acontecer, que eu não fiz ainda, né, as páginas, porque elas são não datadas. Aí quando eu não fiz, quero colocar uma coisa de longo prazo, eu venho aqui e escrevo já, pra não esquecer do compromisso. Meu Vision Board não quero mostrar muito. Aí começa os meses, né? Vem a página da visão mensal, que eu tô fazendo ele, montando no final do mês uma foto por dia, então a cada dia eu tiro uma foto quando eu lembro, e eu depois no final do mês venho aqui e colo. Durante o mês eu vou escrevendo os compromissos, às vezes eu escrevo, às vezes não, às vezes eu sinto necessidade, às vezes não, porque eu tenho um calendário mensal que eu colo na parede, então isso aqui vai ser mais como uma parte de lembrança mesmo, de registrar o que aconteceu durante meus dias ordinários, vamos dizer assim. Aí tem os dias se passando. Aqui eu fiz Habit Tracker, que nos últimos meses degringolou, mas eu vou voltar a fazer meus hábitos. Cada mês, esse mês ainda não colei as fotinhas. Enfim, tem semana que eu uso muito, tem semana que eu não uso quase nada. Eu tenho que atualizar algumas coisas nele também, mas tá sendo ótimo, amando a experiência de usar Planner. Então,
Esses são os meus cadernos de uso diário. Vamos para os cadernos que eu uso assim esporadicamente, que é esse caderno aqui eu usei muito no início do ano, que é um caderno que eu ganhei da faculdade, então eu tenho várias cadernetinhas dessa aqui da faculdade e cada vez eu uso uma para alguma função, não tem função específica, mas esse aqui começou sendo um caderno de to-do list e depois começou a ser um caderno de listas. E listas, o que eu digo? Por exemplo, aqui, filmes que tem no livro Em Busca de Mim que eu quero assistir. Aí eu citei aqui os filmes que eu quero assistir da Viola Davis. Para o canal, o que eu penso para o canal esse ano? O que eu quero da minha rotina em 2026? Os 12 livros para 2026 que eu fiz vídeo aqui no canal, então eu escrevi aqui tudo. Fiz a lista do meu ecossistema de cadernos, quais cadernos eu queria ter. Aí eu listei o que cada um ia ter dentro. Então são listas para me organizar antes de passar para outra coisa, sabe? Então, páginas dos meus cadernos de leituras. Antes de eu começar a fazer meu caderno de leituras, eu venho e organizo as páginas dele aqui, por exemplo. Lista de filmes que eu quero ver no cinema esse ano, também tem. Aqui, ó, Cinema 2026. Os filmes que eu gostaria de ver no cinema esse ano. Esse tipo de organização, sabe? De listas mesmo, listas de tudo que eu quero organizar antes de fazer com mais detalhes em outro lugar, enfim, de coisas que eu quero fazer durante o ano. Então, é dessa forma que eu uso esse caderno. E ele é um caderno de tamanho A6, folhas sem pauta, pólen, que eu ganhei da faculdade, então nem tem como indicar o lugar para vocês que eu comprei, não. Foi ganhado mesmo. Aí aqui tem um caderno que eu estou reutilizando. Iniciou sendo meu bullet journal de 2025, mas eu usei bem pouco, gente. Esse ano eu me perdi na minha organização, então acabou que ele ficou bem de lado, eu comecei usando ele bem e tal, mas depois foi ficando de lado e eu não cheguei nem na metade do caderno, então acabou que eu reutilizei ele para outra coisa, que nesse caso é o caderno de projetos. É um caderno que eu comprei na Americana, se não me engano. Não, na verdade, esse aqui foi na Shopee. É um caderno Moleskine simples, de folha pautada. Ele é bem simples mesmo e eu uso ele para organizar alguns projetos que eu tenho em mente. Agora o sol já tá forte, viu? Vai ter um pouco de sombra, mas é o que temos. Então esse caderno aqui, como eu disse, é mais um caderno de projetos pessoais mesmo, que eu estou reutilizando. Então eu não gosto de abandonar caderno pela metade, eu vou sempre tentar trazer, dar uma nova função para ele. O caderno de leituras de 2025 eu não finalizei, eu tenho a intenção de talvez fazer um caderno de memórias em retrospecto de 2025, de alguns momentos de 2025, mas ainda não comecei, então não coloquei ele aqui nesse vídeo. Mas esse aqui é um caderno de projetos pessoais, então pode ser um caderno de projetos para fazer renda extra, ou sei lá, se eu quiser fazer alguma série de vídeo mais elaborado aqui pro canal, eu vou escrever os roteiros aqui. Então é para organizar esses pensamentos, esse planejamento desses projetos pessoais mesmo. Aí temos os meus xodozinhos, que é meu caderno de memórias, meu caderno de leituras. O meu caderno de leituras eu montei ele junto com vocês aqui no canal, então se você quiser ver mais detalhes de como eu preparei, montei tudo, vou deixar o link nos cards e na descrição. E dentro dele agora eu vou dar uma passadinha rápida para vocês verem, folhear algumas páginas. E aqui eu registro as minhas leituras do ano, tanto a partir de desafios, listas divertidas, tanto de resenhas. Então os desafios é mais para me divertir mesmo, isso aqui virou um hobby. E as resenhas é para eu também me divertir, porque eu amo fazer coisas fofas aqui dentro. E para escrever o que eu achei, a minha opinião sobre os livros. Então, vou passar rápido, porque eu já mostrei com vários detalhes em outros vídeos. Mas essas primeiras páginas aqui são de listas e de desafios, que eu não me cobro nem um pouco para fazer, é só para eu me divertir mesmo. E depois vem as páginas das resenhas. Então, tem aqui do mês de janeiro, aí eu faço registro das leituras e as resenhas. Do mês de fevereiro também, já fiz. Aí tem as resenhas e assim por diante, que vai sendo construído esse caderno. Aí no caderno de memórias, eu tava sentindo muita falta de álbum, sabe? De registro de memórias sem ser no celular, sem ser na galeria do celular ou no Instagram. Só um adendo aqui, esse caderno aqui inspirado em Jogos Vorazes é da Starlight Mantra.
eu achei lindo. E esse aqui, de memórias, eu quis pegar o caderno inspirado em Crepúsculo, que eu achei lindo, da mesma loja, Starlight Montra. Vou deixar o link de todos os cadernos que eu tiver aqui na descrição para vocês, caso vocês se interessem em comprar. E eu sou apaixonada por Crepúsculo, e esse caderno seria Memórias do Edward Cullen, e eu achei perfeito para fazer meu caderno de memórias. Então, eu ainda não comecei aquele início, eu quero fazer as primeiras páginas com vocês aqui no canal, não tive tempo ainda, mas vai vir páginas de filmes que eu assisti em 2026, séries, a capa eu quero fazer com vocês, então essas vão ser as primeiras coleções. Aí depois vem por mês, então eu imprimo fotos do meu mês e colo com alguns escritos, algumas coisinhas para lembrar do que aconteceu esse ano. E também quero fazer os registros dos filmes que eu for assistir no cinema, ou de alguns filmes que eu assisti em casa e eu amei e eu queira fazer uma colagem. Então aqui eu coloco o ingresso do cinema, as imagens referentes ao filme. Quando eu tirar foto no dia do filme, eu também coloco, igual essa foto aqui foi eu que tirei. Aqui, por exemplo, eu fui com minhas amigas, aí eu coloquei a foto aqui, enfim. Então, essa é a ideia desse caderno, fazer registros dos meus meses com fotos e também fazer um pouquinho de junk journal, que agora eu comecei a guardar algumas embalagens para poder colar também no meu caderno. Esses são meus favoritos desse ano, gente, tô viciada, obcecada por eles, e recomendo muito vocês terem hobbies analógicos assim, cadernos de memória para guardar a memória de vocês, de leitura para registrar a leitura de vocês. Eu acho muito legal sair do digital e passar para coisinhas analógicas assim. E por fim, mas não menos importante, o meu caderno de estudos desse ano é um caderno que minha irmã comprou para mim na Americanas, da School Basics. A Americanas tem uns cadernos muito bons. Esse aqui é o tamanho colegial, eu acho. Caderno universitário, na verdade, de uma matéria. Ele não é do tamanho grandão, aquele maior, mas também não é o colegial, que é um pouquinho menor, acho que o colegial é um pouquinho assim, mas é um tamanho bom, as bordas são arredondadas, ele é super fofo, e ele tem folha pautada comum, gente. Eu gosto da folhinha dele, que ela é um pouquinho mais grossa, não tão grossa, mas é um pouquinho mais grossa que os cadernos de escola comum, escolares comum, e a linha dele é preta, então eu gosto muito disso nele. É um caderno de estudos que eu uso para estudar coisas que eu tenho estudado ultimamente. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei alguns cursos que eu tenho interesse, então, de marketing, criação de conteúdo, voltados para arquitetura, eu fiz uma lista aqui, desenvolvimento pessoal também, e qualquer palestra que eu assistir, esse seria o caderno de tudo de estudos, vamos dizer assim, qualquer palestra ou workshop que eu assistir, eu quero colocar aqui. Então, ele vai ser um caderno para eu registrar tudo que eu estiver estudando, sabe? Então, aqui eu já comecei a fazer, por exemplo, cursos de marketing, de como vender decoração. Aqui eu quero fazer de programa também, de ArchiCAD, para melhorar meu ArchiCAD. Já é muito bom, mas tem coisa que eu não sei, então eu quero me aperfeiçoar ainda mais. Aí depois seria vir desenvolvimento pessoal. E por fim, depois eu quero colocar o de língua, que eu voltei a estudar inglês agora, então eu quero colocar. Porque eu gosto de anotar também, eu acho que eu aprendo mais anotando no papel do que no digital. Então esses são os cadernos que eu tô usando para me organizar e para fazer hobbies em 2026. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado de alguma forma para começar os seus cadernos também. Tô sentindo que a gente precisa de um respiro de coisas digitais, então o que você puder fazer à mão que for fácil para você, não vai atrapalhar a sua rotina, né? Claro que eu sei que a gente tem uma rotina muito mais corrida que a minha e não consegue parar para escrever. Eu aconselho você a tentar fazer um caderno, a começar a registrar, quem sabe, suas memórias de maneira mais analógica, voltar a fazer álbuns, enfim, esse tipo de coisa eu acho que faz muita falta. É esse o meu recado para vocês, e você não precisa de todos esses cadernos que eu tenho, é eu que gosto mesmo de ter, para você pode ser muita coisa. Caso você não tenha necessidade, não precisa, mas eu aconselho que você tente a ter pelo menos algum, porque realmente ajuda muito a aliviar a cabeça e a se organizar melhor. Então esse é o recadinho final que eu tenho para vocês. Se você tem algum caderno, tem alguma ideia para mim de como eu posso reutilizar alguns cadernos que eu tenho parado aqui, por favor, deixe seu comentário, eu vou amar saber. Vou amar saber quais cadernos também vocês têm por aí, me conte aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever caso você não for inscrito, hein? Para não perder os próximos vídeos.